Quantas mulheres cientistas você conhece? E sobre quantas mulheres negras que fazem ciências você já ouviu falar? No episódio de hoje do Matutando, nós vamos matutar um pouco sobre essas questões. Eu sou uma mulher branca, gorda, de cabelos castanhos e curtos e olhos verdes. Estou usando uma blusa preta, decotada, e ao fundo tem uma mesa à minha esquerda e uma poltrona à minha direita. As mulheres são historicamente subrepresentadas em carreiras científicas, em especial naquelas consideradas exatas, como a química, a física, matemática, engenharias e as carreiras na área de tecnologias. Essa subrepresentação decorre da dificuldade das mulheres em conciliarem, por exemplo, as tarefas domésticas e a maternidade com a carreira acadêmica. Mas ainda na educação básica, as meninas demonstram uma falta de interesse por essas disciplinas que contribui para elas não escolherem seguir carreiras nas áreas chamadas STEM, da sigla em inglês para ciências, tecnologias, engenharias e matemática. Quando nós fazemos um recorte racial e falamos de meninas e mulheres negras, essa subrepresentação é ainda mais evidente. Eu sou Adriana Martini Martins, professora de Química no campus Formosa do IFG, e recentemente eu terminei uma pesquisa de doutorado onde eu investiguei o que leva algumas meninas e mulheres a escolherem fazer ciências e permanecerem nas carreiras científicas. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a professora Ana Maria Canavarro Benite, da Universidade Federal de Goiás, sobre os fatores que levam meninas e mulheres a não se interessarem por ciências, os desafios enfrentados para engajá-las a participar das carreiras científicas e algumas ações que já têm sido feitas nesse sentido. A professora Ana Benite é doutora e mestre em ciências e licenciada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É professora associada da Universidade Federal de Goiás, onde atua fazendo pesquisas na área de ensino de Química, com foco na cultura e história africana no ensino de ciências de matriz africana e da diáspora, cybercultura na educação inclusiva, mulheres negras nas ciências e políticas de ações afirmativas. Professora Ana, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda aos Diálogos do Matutando, Círculo de Culturas. Olá, toda a equipe do Matutando. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Estou usando uma blusa branca, com uma encharpe branca também, e ao fundo, atrás de mim, um quadro de uma vila em Gana. Bem, meu boa noite a toda a equipe do Matutando, agradeço pelo convite, espero que a gente faça um bate-papo aí bastante interessante. Ana, durante a minha pesquisa de doutorado, em que eu entrevistei professoras universitárias para identificar o que as levou a fazer ciências, eu ouvia frequentemente perguntas sobre qual a relação entre a química ou outras ciências consideradas exatas e as discussões sobre gênero e raça. Fale um pouco para nós quais são as relações entre esses temas. Bem, primeiro, eu acho que as pessoas ficam procurando a relação ou não conhecem a relação muito porque a ciência tem insistido em se apresentar como uma atividade neutra, apartada aí das relações de gênero, orientação sexual, raça, enfim, apartada da vida real. Mas a ciência, ela é um empreendimento humano, desenvolvida por homens, por mulheres cientistas. Só que essas mulheres e esses homens participam de uma sociedade que possui um viés masculino e, sobretudo, branco.
Dessa forma, o que a gente encontra são visões deturpadas em relação à construção do conhecimento científico, que vão refletir no ensino e na manutenção de uma visão deformada de uma ciência que é neutra, que é masculina, e que, portanto, deixa de fora a presença de mulheres, de negros e negras. A ciência mundial ela é ensinada e produzida a partir de contextos do Ocidente. Esses prometem uma visão neutra e privilegiada, que vai seguir ignorando a demanda política, a desigualdade de raça, todas essas construções deficitárias construídas na história da humanidade. Por um outro lado, se a gente pensar nas organizações de toda e qualquer matriz societal, essa vai acontecer sempre pelo viés da produção de cultura, pelo processo em que as pessoas, que essas organizações societais interagem com o meio e com quem está ao seu redor, interagem com a natureza e a transformam o seu redor e suas relações. Esses processos, eles não são processos de transformação da matéria? Isso não é justamente a química, não é o objeto de estudo da química? Agora, processos de transformação da matéria podem e devem ser estudados por todas as ciências, sobretudo pelas carreiras STEM, né, que são aquelas que tratam da intencionalidade artificial, da projeção dos modelos. E é devido ao fato, né, de o conhecimento científico carregar esse viés masculino e branco, e as meninas, em geral, não se identificam com as ciências e escolhem seguir carreiras científicas. Como é possível, então, engajar as meninas, e principalmente as meninas negras, no aprendizado dessas disciplinas de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas que compõem essa sigla em inglês de STEM? É preciso que se crie condições que favoreçam a apresentação de uma ciência que seja capaz de dialogar com as múltiplas corporeidades, né, com a corporeidade de mulheres, de homens e mulheres negros e negras, com as diferentes composições da estrutura social, muito pensando em auxiliar nas transgressões dos silenciamentos sobre as questões étnico-raciais, de gênero e de sexualidade no espaço escolar. É preciso que a gente evidencie os marcos identitários das práticas educativas que ocorrem fora e dentro do espaço escolar e que são muito potentes para a sociedade. O conhecimento científico é uma das maneiras da gente ler a realidade. Existem outras. E para que esse conhecimento ele faça sentido na vida das pessoas, sobretudo na vida das mulheres e das mulheres negras, é preciso com que esse conhecimento dialogue com as outras leituras de mundos que a gente leva para a escola. Quando a gente restringe o ensino de ciências a esses consensos que são acordados em linguagem apenas simbólica, né? Quando isso acontece, quando a gente vai para a escola e aprende fórmula, e decora fórmula, e repete exercício, e recebe esse treinamento mecânico, a gente omite toda a potencialidade de lidar com a própria reatualização da vida. É possível associar a natureza da ciência que a gente ensina às práticas acolhedoras, às temáticas urgentes em aula de química, para que a gente possa criar laços e interseções entre o saber teorizado e os desafios sociais que circundam a existência sociopolítica da gente. Esse final de semana, a gente trouxe aqui no escopo de um dos projetos que eu desenvolvo, uma cientista que ensina matemática utilizando as geometrias das tranças Nagô. É possível que a gente leve uma temática dessa para dentro da sala de aula. É possível que a gente atualize a sala de aula com pesquisas que fazem sentido para a urgência da nossa vida no agora, né? É preciso que a gente ainda dê protagonismo às cientistas negras nos currículos, a mulheres nos currículos ensinados nas escolas, como uma estratégia de engajamento. Então, eu preciso ler mulheres negras, eu preciso citar mulheres negras, eu preciso exigir que essas presenças estejam dentro dos currículos escolares, né? Sobretudo abordando temáticas que integrem a vida social das mulheres negras,
que hoje são a maioria, não só na escola brasileira, mas também na sociedade brasileira. Nós somos um país de maioria autodeclarada negra e mulher. Né? Mas, no mundo, de uma forma geral, as mulheres negras seguem invisibilizadas, não ocupam um contexto de produção científica que são abordados nos currículos, nem como exemplos do desenvolvimento e produção do conhecimento, nem como modelo discutido nesse âmbito. Estamos dialogando com a professora Ana Benite sobre meninas e mulheres nas ciências e tecnologias e voltamos já. No bloco anterior, nós dialogamos com a professora Ana Benite, da UFG, a respeito das relações existentes entre as questões de gênero, raça e as ciências chamadas exatas, que resultam em um conhecimento científico carregado de características associadas ao masculino e ao branco. Devido a isso, apresentar mulheres negras cientistas, apresentar uma ciência que dialogue com as múltiplas corporeidades e identidades presentes nas salas de aulas e abordar temáticas que integrem a vida social de mulheres negras, são algumas estratégias possíveis para engajar meninas nas disciplinas das áreas de STEM, de ciências, tecnologias, engenharias e matemática. Ana, a pandemia de Covid-19 contribuiu para aumentar ainda mais as disparidades sociais, inclusive no acesso a uma educação de qualidade, especialmente das ciências. Quais são os principais desafios para o ensino das disciplinas de STEM nesse contexto pós-pandemia? Bem, não só a própria pandemia, né, o contexto da pandemia, é óbvio que a gente não pode minimizar todas as perdas, todo o sofrimento atrelado a essas perdas, mas também o contexto político que o nosso país vive, né, e a falta de investimento no próprio cuidado com a saúde pública durante a pandemia esgotou demais a todas nós, mas esgotou sobretudo as mulheres, né? Nós somos aquelas que, quando pequenas, treinamos para atividade doméstica. Essa foi uma grande sacada, né, da acumulação primitiva de capital, escravizar negros e negras e interditar capacidade criativa e laboral de mulheres, confinando a gente no trabalho doméstico. E com a pandemia, o que a gente assistiu foi exatamente isso. Nós estivemos confinadas no cuidado, nos cuidados com as tarefas domésticas, nos cuidados com os entes queridos, no cuidado com a família, né, com aquelas que estavam próximas de nós e sofreram também. Enfim, é um grande desafio agora que a gente resgate todas essas marcas, todas essas dores, sobretudo de mulheres. Parece que a vida parou para a gente. Quando se diz sobre retorno, né, a gente não está retornando, a gente não parou e está voltando ao ponto do qual a gente parou. A gente está voltando para uma vida diferente, né? A gente está voltando para uma vida em que nós estabelecemos nesses últimos 2 anos um cuidado, uma sobrecarga de tarefas associadas ao cuidado muito grandes. Mas nós somos aquelas que, quando somos muito jovens, né, ainda na idade de criança, ganhamos bonecos inanimados para treinar a função doméstica. E isso impacta as nossas escolhas, isso impacta as nossas trajetórias, né? Os meninos ganham carrinho, brinquedos para treinar a visão 3D, nós ganhamos bonecos, né? Bonecos para treinar o cuidado.
E aí, as nossas interdições, elas são muito efetivas. E quando a gente vem com um período de adoecimento, morte, uma iminência aí de lidar com isso, né, com o finito da vida, esse lugar do cuidado, ele nos sobrecarrega bastante. Eu penso que hoje o nosso maior desafio, um dos nossos maiores, é estabelecer o diálogo entre a demanda social e o conhecimento científico, entre a vida concreta de uma sociedade real e os processos acadêmicos, tanto de formação de professores quanto de estudantes. A vida é outra, né? Nós vivemos outro momento. Nós vivemos um momento de reestruturação, assolados pelo medo de uma nova pandemia. Nós vivemos um momento em que as crianças que nasceram nessa pandemia estão tendo que lidar com outro desenvolvimento atrelado às suas defesas, e isso, né, acaba onerando muito mais as mulheres. Um outro desafio, eu penso que é o enfrentamento de governos autocráticos e totalitários negacionistas. Esses governos, esse governo, sobretudo o governo brasileiro, ele instaurou uma era de desrespeito total às mulheres. Nunca se viu tanto feminicídio. Como que a ciência vai lidar com isso? É muito peculiar, né, que a gente agora precise reviver esse momento e passar por cima desse momento a partir de uma experiência com a diversidade, escutando mulheres. E, por fim, e não mais importante, a má distribuição de renda afeta profundamente a permanência de meninas na escola e vai interferir sempre em suas experiências com conhecimento científico. São as meninas que não voltam no contraturno para uma atividade extraclasse porque estão cuidando de seus irmãos. São as meninas que não voltam no contraturno porque estão realizando tarefas domésticas para ajudar a família. Então, eu acho que esses são desafios que a escola, né, a ciência, sobretudo nós, as cientistas da atualidade, vamos ter que dar a nossa contribuição enérgica. A gente precisa falar sobre isso, convocar outras de nós a pensar sobre isso. A gente precisa convocar as nossas sociedades científicas, né, que parem de se debruçar numa produção desenfreada de artigos acadêmicos e que voltem seus olhares para a vida real, né, para as meninas que estão fora da escola, para as professoras que estão ainda sofrendo com esse retorno, porque estão assoberbadas de tarefa doméstica ainda, né, e para que a gente possa pensar de verdade numa ciência diversa. E quando eu convoco esse pensamento, não é uma missão, não é um apelo fraternal, longe disso, é um apelo de inovação, uma ciência pobre, né, pensada só por homens e pensada dentro de uma visão monocromática, ela é pobre, porque ela expropria a capacidade e a inteligência de mais da metade da população brasileira, que são as mulheres e as mulheres negras. No Campus Formosa do IFG, antes da pandemia, né, nós começamos em 2019 e terminamos em 2021, eu e a professora Patrícia de Castilhos, também do IF de Formosa, coordenamos um projeto de extensão chamado Cientistas Formosas, em que nós desenvolvemos diversas atividades visando a maior participação das meninas em ciências. Esse projeto foi aprovado na chamada nacional do CNPq, e nós tivemos financiamento de itens de custeio e de bolsas de estudo para estudantes da rede estadual. Em 2022, agora, nós estamos tentando retomar essas atividades. E eu sei que você também desenvolve alguns projetos de extensão para engajar meninas nas ciências. Conta um pouco para a gente sobre as atividades que você vem desenvolvendo e se no seu grupo de pesquisa vocês já observaram desdobramentos dessas ações, como, por exemplo, o ingresso de estudantes que participaram dessas ações de extensão na universidade. Então, a gente tem feito bastante coisa, né? Sempre atrelando o viés da pesquisa à extensão. O projeto que é Menina dos Meus Olhos é o Investiga Menina. Ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2016.
Ele é um projeto de acompanhamento pedagógico semanal dentro das salas, e ele nasce da parceria colaborativa entre um braço feminista do movimento negro aqui de Goiás, o Grupo de Mulheres Negras Dandaras no Cerrado, né, no qual eu sou militante, a própria UFG, o laboratório que eu coordeno, o Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, e um colégio de periferia, o Colégio Estadual Solon Amaral. O Solon, ele atende cerca de 1.500 estudantes da educação básica e uma população de em torno de quase 50 mil pessoas. A área de cobertura desse projeto é uns 40 quilômetros, são uns 40 quilômetros dentro da cidade, entre a universidade, o colégio e a própria sede da ONG. E o que a gente faz nesse projeto? A gente faz um acompanhamento pedagógico dentro da química, física, biologia e matemática, ensinando o currículo que o Estado preconiza, mas a partir da contribuição de mulheres negras da contemporaneidade. Então, o que acontece de fato? Em vez de dar aula sobre atomística, contando as experiências de homens brancos, o que a gente faz é dar aula de atomística, ensinar sobre o átomo, a partir da contribuição de uma pesquisadora negra da contemporaneidade, que trabalha, por exemplo, com laser de cabeça de míssil, trabalha com semicondutores. Então, é possível, né, falar sobre isso a partir da experiência de mulheres. Quando a gente tem dinheiro, porque, como eu disse a vocês, né, a gente vive um governo autocrata, enfim, e que mata mulheres, autoriza a morte de mulheres. Quando a gente tem dinheiro, a gente recebe, uma vez por mês, uma cientista negra de fora do nosso estado e uma de dentro do nosso estado. Então, esse final de semana, a gente teve com uma cientista daqui do nosso estado, Núbia Natália, que é da UFG, uma química, trabalha no mesmo departamento que eu, que fez, na época agora da Covid, ela fazia detecção do vírus nos esgotos, né, residenciais. E essa pesquisa dela, não sei se vocês lembram disso, mas é bom ler sobre isso, direcionava as testagens sobre a cidade. Então, essa é uma pesquisa de ponta, atual, que está lidando com a reatualização da vida, com a qualidade da vida das pessoas, né? E, sobretudo, com o racismo ambiental. Porque vocês podem imaginar que nos lugares onde não se tem acesso a esgoto e tratamento de esgoto e água de qualidade, é onde o vírus mais se circundou nos resíduos domésticos e infectou mais as pessoas, e essas pessoas têm cor, são pessoas negras. Então, o Investiga faz isso, ele incentiva meninas negras a escolherem as carreiras de exatas e tecnológicas, né? Hoje, o que a gente tem são meninas que passaram pelo Investigue, que são as cientistas convidadas do projeto. Então, é um orgulho quando a gente chega na escola. Eu nem posso falar disso, que eu quero chorar, né? É um orgulho quando a gente chega na escola e apresenta a cientista que saiu dali, né? Que mora naquele bairro, que convive com aquela comunidade e que retorna, né, para a escola podendo falar da sua pesquisa e incentivar outras meninas que sigam as carreiras. Esse é o projeto que me toca, né? Mas nós temos outros projetos, a gente trabalha com a Cor da Ciência, que é um projeto que a gente ensina ciências a partir da contribuição de pesquisadores ou de cientistas da diáspora, né? A gente tem um projeto, agora na pandemia a gente trabalhou com um projeto super interessante que vai virar a tese, a dissertação de mestrado de uma das fundadoras do Grupo de Mulheres Negras Dandaras no Cerrado, Marta Cesário, né? E a gente estava ensinando aqui, né, usando a ferramenta remota, ensinando as mulheres a construírem farmácias domésticas, utilizando a farmacopeia popular do Cerrado, que é uma produção de uma comunidade quilombola, Pacari, né, que tem a professora, eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas ela é conhecidíssima. Enfim, nós utilizamos, né, essa ferramenta de estar conversando com as mulheres e ensinando a prática científica. Então, o que é de prática científica? O que significa 20 gramas da folha? Como que a gente mede isso, né? Então, práticas de operação unitária que podem ser utilizadas em casa e que muitas vezes não funcionam no nosso dia a dia porque a gente não está acostumado com isso, a usar as unidades de medida, né? E a folha é seca,
A folha é fresca. O que significa a diferença entre utilizar uma folha fresca e uma folha seca? Quanto de princípio ativo tem ali? O que é princípio ativo? Por que a gente não pode misturar as dosagens, né? Porque o que separa um fármaco de um veneno é a dose. Então, esse tipo de conhecimento que parece tão ingênuo entra todos os dias na nossa casa e quando a gente está confinado, por exemplo, é um fator de risco para a criança. E isso pode ser lidado, né? Foi o que a gente fez nesse tempo de pandemia, a gente trabalhou com as práticas científicas. E a gente está agora desenvolvendo um projeto também que eu estou super apaixonada, que é com tecnologia maker. Mas que tecnologia é essa? A gente faz um apelo que maker é robótica, é o que há de mais sofisticado em operações de projeção, mas as nossas avós, as nossas mães, as mulheres são as maiores redes de maker que eu já conheci. As mulheres fazem crochê, fazem bordado, atividades que manipulam conhecimento matemático o tempo todo. Que borda, que faz crochê, não conversa, né? Porque ela está ali contando, dividindo, raciocinando. Mulher que trança não conversa, porque ela está raciocinando. Ou quando conversa, né? Imagine a habilidade, eu estou tirando por mim, eu não converso, porque eu estou ali ocupada né? Contando. Mas quando conversa, imagina quanto de conhecimento matemático tem mobilizado nisso. E é na hora, né? Porque está ali pensando e contando e separando, executando processos sofisticados, como a Luane Santos, que teve aqui, né? Ela estava ensinando PA, projeção aritmética, pela geometria das tranças. Está ensinando fractal pelas geometrias das tranças. Então, tem muito conhecimento e que a gente despreza por ser um conhecimento tradicional, por ser um conhecimento ligado à atividade manual, mas que está ali dentro da nossa casa. E a gente está trabalhando com isso agora, né, com tecnologia maker e arte a partir de bordado, para ensinar uma técnica de projeção de espectro para identificação de substâncias. Então, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo, e eu acho que o mais legal disso tudo é que hoje, quando a gente sai pela cidade, nós temos uma equipe de mulheres brancas, mas muito mais mulheres negras, né? Porque esse é um assunto que a gente precisa discutir com homens, com mulheres, com brancos e negros, porque é um problema da nossa sociedade, né? Mas a gente sai numa equipe de meninas que começaram conosco, né? Nós temos uma equipe de gente que está conosco há 10, 12 anos, desde que o projeto começou, e que já são as nossas doutoras. Sabe? Então, levar essa ciência que é próxima, que mora do lado da sua casa, uma universidade pública que não é gratuita, que é paga pelos nossos impostos, e se a gente for pagar de novo é sobre taxação, né? Não existe isso. Estar com essa circulação na cidade torna a ciência mais próxima das pessoas. E no programa de hoje, nós matutamos com a professora Ana Benitti sobre as relações entre as disciplinas das ciências chamadas exatas, como a física, a química, a matemática, engenharias e tecnologias, e questões de gênero e raça, que afetam o interesse das meninas, especialmente as meninas negras, por carreiras nessas áreas. Nós também falamos um pouco sobre os principais desafios para engajar as meninas nessas carreiras científicas e algumas das ações que já têm sido desenvolvidas tanto no IFG quanto na UFG, através de projetos de extensão. Ana, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, as suas pesquisas, as ações que você desenvolve, que são muito ricas e que são muito necessárias na nossa sociedade, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Foi muito bom, foi ótimo poder conhecer um pouco mais do seu trabalho e um pouco mais de perto. Para saber mais sobre a temática de meninas e mulheres em STEM, você pode acessar o material aqui ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Cultura. Até lá!